Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero fazer uma gravação um pouco diferente com vocês. É assim, respondendo perguntas daquelas pessoas que têm interesse em ter conhecimento, que muitas vezes eu passo uma mensagem e às vezes vocês têm uma curiosidade de outra. Então, a partir desse momento, eu vou começar a responder as perguntas. Por favor, a primeira pergunta. O que realmente quer dizer o marco temporal? Porque muita gente ouve falar em marco temporal, mas não sabe o que é o marco temporal. Muito bem, a pergunta que foi feita por mim, muito inteligente, por sinal, é a respeito do marco temporal. Que muita gente não sabe o que é o marco temporal. Ouve o tempo todo em televisão, em YouTube. O marco temporal em 1988, em 5 de outubro, foi o dia da promulgação da última Constituição brasileira. Constituição, eu acho que a maioria sabe, é a Carta Magna, é a carta que rege as leis do país. Então, nesta Carta Magna, nessa Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, um dos seus artigos, que eu não vou lembrar agora de memória, diz que serão consideradas terras indígenas ou de povos originários, que é a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala povo original e indígena. É a mesma coisa. A imprensa às vezes complica um pouco. Nesta data, um artigo lá diz o seguinte, claramente, serão consideradas terras indígenas ou de descendentes dos antepassados que aqui viviam, as terras que ocupam nesta data. Ocupam, para quem sabe um pouco da língua portuguesa, é o verbo no presente do indicativo. Então não é ocupavam ou ocuparão, é ocupam. Então naquele dia, aquela data, qualquer povos indígenas que provasse, hoje eu moro nesse pedaço de chão, não tem documento, não tem escritura, não tem nada, mas passa a ter o direito de ter. Por quê? Porque está na Constituição. O que agora estão fazendo com o marco temporal? Querendo mudar o marco temporal. O Supremo Tribunal Federal foi provocado, ao invés de dizer, não, isso não é assunto nosso, isso é assunto do Congresso, ou melhor, já está na Constituição, não, resolveram alterar e dizer que onde o índio ocupava ou ocuparão na frente. Gente, onde eu estou sentado aqui um dia foi terra indígena. Onde você estiver na sua casa, no seu apartamento, na praça da sua cidade, um dia isso aí foi terra indígena. Porque quando o Cabral chegou aqui, tudo que tinha no Brasil era de indígena. Então como é que nós podemos admitir? Ninguém está mais seguro. Um fazendeiro não está seguro? Não. Um dono de um condomínio não estará seguro. Se um dia um indígena disser, não, aqui, lá em 1590, os meus antepassados viveram aqui. Então isso é um marco temporal. É uma estupidez vocês dizerem que onde toda a terra que o índio ocupava ou ocuparão será dele. Tem que ser aquela data, definir aquela data, 5 de outubro de 1988. Espero ter explicado bem. Bom, vamos à segunda pergunta. Meu diretor, qual é a segunda pergunta? Vamos lá. Então, em relação a números, né? O pessoal tem dúvida também para saber quanto que é hoje, mais ou menos, os números, qual é a parte do Brasil que é dos índios hoje, que já é dos índios hoje, né? Tem mais ou menos uma porcentagem assim do país que é dos índios e a outra que não seriam dos povos indígenas? Muito boa pergunta. Como eu gosto muito de falar em números, hoje, para vocês terem uma noção mais ou menos exata, 8,5%, 9% do território nacional é ocupado com a produção de grãos. E lógico, nessa área também se produz gado, se produz suínos, avicultura. E os índios no Brasil têm 12,5% do território nacional. Quer dizer, eles ocupam mais terra, ou melhor, está sob o domínio deles, mais terra que o agronegócio usa. Então vocês vejam bem, o estado de Minas Gerais, somado ao estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, ele dá mais ou menos isso aí, 12% do território nacional. Isso tudo é terra indígena. E não são produtivos como poderiam, porque ainda tem gente no governo, tem gente enfim, em várias áreas, dizendo que o índio tem que continuar vivendo aquela vida que ele vivia lá em 1500, não é assim não. Hoje ele pode plantar soja, plantar milho, plantar cana, produzir nas suas terras. E com esse marco temporal quer aumentar a terra dos índios. Mas como aumentar se eles não conseguem utilizar o que eles têm? Eles não conseguem, porque é muito pouco índio para muita terra. Nós temos no Brasil menos de 500 mil índios para um território onde vive mais de 50 milhões de brasileiros.
Então, esses são os números das terras indígenas em relação às terras utilizadas pelo agronegócio. Tá. Vamos lá, meu diretor, outra aí, vê se acha uma boa aí também. Estão perguntando aqui também o que exatamente o STF está querendo fazer, né? Mudando essa, não sei se vai cair na mesma pergunta da primeira, mas foi outra pergunta que vieram aqui. O que exatamente o STF está querendo fazer com essa mudança, né, nessa lei, assim? Se é que o STF também pode mudar, né? Olha, eu no meu ponto de vista, eu sou bacharel em Direito, fiz 5 anos de faculdade e acredito que o STF não teria o direito, porque o STF é para proteger a Constituição. Agora, tem coisas que é difícil de interpretar. Eu sei que a língua portuguesa é complicada, mas quando o artigo diz são consideradas terras indígenas ou de povos originários as terras que ocupam nesta data, não existe dúvida. Então, o que o Supremo está querendo fazer? Não estou condenando, não tem a capacidade dos ministros. Sei que eles são muito mais estudiosos do que eu, estudaram muito mais do que eu, mas acho que eles estão entrando numa seara que não é deles, porque isso é coisa do Congresso. Se o Congresso não mexeu mais nesse assunto, não quis mexer mais, é porque entenderam que está muito claro. E aquilo que está claro não se mexe. Agora, por que o Supremo... Ao dizer, o Supremo foi provocado. Concordo, a justiça é inerte. Agora, às vezes você é provocado, mas quando o assunto não é seu, você simplesmente indefere. Você diz, não, isso não é assunto meu. Isso é assunto que, se tiver que ser resolvido, é o Congresso. E não o Supremo. Porque não é assim, ele foi provocado, o Supremo foi provocado. Não, eu fui provocado, mas não é minha área. Eu faço uma pergunta para você de futebol. Você não sabe quantos jogadores tem de cada lado. Você simplesmente diz assim, olha, não faz essa pergunta porque eu não entendo de futebol. O Supremo tem que fazer o mesmo. Não aceitar, indeferir. Está respondendo a sua pergunta? Tem mais? Vamos lá, solta mais para nós. É um prazer. Tem outra pergunta aqui dizendo o seguinte: o que os deputados, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, o que eles podem fazer em relação a isso, né? Eles podem mudar a lei? Eles estão, essa semana parece que está tendo algum trabalho diferenciado lá na bancada dos ruralistas, né? Parece que está tendo um agito diferente lá. O que eles pensam, o que eles podem fazer a respeito disso? Eu acho que o Congresso, vamos falar de Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, eles têm que tomar alguma medida sim. Por quê? Se os deixar só na mão de 11 pessoas que não tiveram voto, o brasileiro não votou em ministro Supremo. Ele é escolhido pelo presidente e depois passa por uma sabatina no Senado. Agora, se você somar a votação dos senadores e dos deputados, talvez ele tenha lá mais de 100 milhões de votos, a soma de todos. Os nossos representantes legais, eles têm que tomar uma atitude e dizer, isso é assunto nosso, porque a Constituição é bem clara, que nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Os 3 independentes e harmoniosos. E não está havendo essa harmonia, porque o Supremo, com todo o respeito que tenho a eles, estão entrando numa seara que não é deles. Agora, acho sim que os deputados e senadores, ao se unirem, têm como fazer uma PEC, colocando na própria Constituição algo que diz que assuntos já decididos, o Supremo não tem que levar para frente, não tem. A palavra que eu usei agora há pouco, na outra resposta, indefiro. Ou seja, eu fui provocado, mas não é meu assunto para mim. E tenho certeza, pode-se fazer uma lei, em muitas áreas que o Supremo está legislando, o nosso Congresso pode legislar sim, porque a lei ela vale mais do que qualquer decisão. Se existe uma lei, o Supremo não pode passar por cima da lei. Creio ter respondido a sua pergunta. Bom, gente, eu espero poder estar colaborando. Quem puder ouvir, quem puder assistir, e se quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta. Deixa no comentário. Deixa no comentário e façam perguntas que eu teria o maior prazer em responder. Porque acho que o brasileiro precisa estar mais bem informado sobre números e sobre decisões que importam na nossa vida. Vai ter consequência na nossa vida. Tá bom? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.